E deu ruim para o Banco Master realmente. As investigações da Polícia Federal estão apontando fraudes de 12 bilhões de reais. E a venda foi até suspensa após a liquidação, gerando efeitos em todo o mercado, especialmente nos bancos e no Banco do Brasil, que veio abaixo dos R$ 22, e o próprio índice da Bolsa de Valores também teve queda. Então, para quem tem investimentos no Banco Master, é importante entender como pode utilizar aqui o reembolso do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. E nesse vídeo, você vai entender como você pode utilizar o FGC a seu favor para não ficar no prejuízo. Mas também vamos ver que a Petrobras fez uma nova descoberta de petróleo na Bacia de Campos, com petróleo de excelente qualidade. Isso pode se reverter positivamente no caixa da companhia. E até mesmo a Vale está trazendo renda fixa através de novos títulos de debêntures com vencimento em 2056. E vamos ver também o fundo imobiliário que renovou o contrato com o Banco do Brasil, prevendo impacto por cota. E qual seria esse valor? Já pensou alcançar aquele tão sonhado objetivo de viver de renda passiva com o seu próprio patrimônio? Pois é, não perde tempo não. Já começou a Black Friday do Ativo Virtual, com uma condição imperdível para quem usar o cupom de desconto. A Black Friday pode ter chegado antecipado no Ativo Virtual, mas quanto antes você aprender a investir certo nas ações e rentabilizar sua carteira ainda mais com dividendos sintéticos, mais rápido você vai alcançar o seu sonho de viver de renda passiva. Olá, amigos do Ativo Virtual, aqui é o Alex e vamos começar com essa matéria de altíssimo impacto, afinal de contas, é uma notícia gravíssima e urgente para os investidores. Aconteceu um escândalo que está abalando a confiança do sistema bancário médio e atinge em cheio as ações de bancos estatais que estão listados na Bolsa de Valores. E esse escândalo tem uma cifra de 12 bilhões de reais, de acordo com a Polícia Federal. E sim, o Banco Master foi liquidado e o presidente do BRB caiu também. E é claro que passa na cabeça dos investidores o que acontece então com o dinheiro de quem investiu utilizando o Banco Master ou até mesmo nos títulos do Banco Master e quais são as consequências disso. Então, afinal de contas, provavelmente você viu diversos anúncios de corretoras, por exemplo, a XP Investimentos fez muitos anúncios do Banco Master, dentre outras casas, e até mesmo anúncios no YouTube, aqueles que muitas vezes a gente não quer ver não, mas nós somos obrigados a ver se você não tiver assinatura premium, onde o Banco Master estava oferecendo CDBs e LCIs com taxas altíssimas nas corretoras. E isso atraiu bilhões de reais de investimentos de pessoa física. Do outro lado, temos o BRB, que é o Banco de Brasília, uma estatal controlada pelo governo do Distrito Federal e com ações na Bolsa de Valores, através de BSLI4, por exemplo. Mas também tem as ações ordinárias. O que ninguém sabia é que existia uma relação tóxica e bilionária sendo construída nos bastidores entre essas duas instituições. Mas aí a casa caiu, porque a Polícia Federal deflagrou uma operação e apontou fraudes grosseiras envolvendo 12 bilhões de reais. E a investigação diz que o Banco Master criava contratos falsos, alguns emitidos no mesmo dia e registrados às pressas em cartório para justificar a transferência de dinheiro do Banco de Brasília para dentro do Banco Master. Observem só. E a ação foi imediata e brutal. A liquidação extrajudicial aconteceu, ou seja, o Banco Central decretou a liquidação do Banco Master, o que, traduzindo para o português claro, é a pena de morte da instituição. O Banco Central intervém, assume o controle e fecha as portas do banco para estancar o sangramento. O Master deixa de existir do sistema financeiro, inclusive. E aí aconteceram prisões e até mesmo afastamentos. O dono do Banco Master, o senhor Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal no aeroporto de Guarulhos enquanto tentava deixar o Brasil. E aqui temos dois públicos distintos. O primeiro com o investidor de renda fixa do Banco Master, tendo CDBs, LCIs ou LCAs, e que agora o banco efetivamente quebrou. A estimativa é um rombo de 40 bilhões de reais em títulos. E a boa notícia é que o FGC, ou seja, o Fundo Garantidor de Crédito, entra em ação. Ele garante o seu dinheiro de volta até um limite de 250 mil reais por CPF. Aposto que muita gente já ouviu falar disso, mas nunca precisou, felizmente. Mas dessa vez, para quem está investido ou quer aprender como utilizar o FGC a seu favor, continue assistindo o vídeo que eu vou explicar isso. Então, quem investiu e está com o FGC garantindo, você vai receber de fato seu dinheiro de volta, mas vai ter dor de cabeça com a burocracia e o tempo de espera até o pagamento, isso é claro. Quem tem acima disso, infelizmente, entra na fila da massa falida e provavelmente perderá o excedente. Já o acionista do Banco de Brasília, para quem tem as ações BSLI4, por exemplo, o cenário é de terra arrasada. A governança corporativa falhou miseravelmente. Ter o presidente do banco afastado por fraude bilionária destrói a credibilidade da instituição e espere volatilidade extrema e queda nas ações, enquanto o mercado tenta calcular o tamanho do prejuízo que vai ficar no balanço do BRB. Agora, é importante não ter alardes, embora ainda vou mostrar o efeito do Banco Master em outros bancos
bancos e também dentro da própria bolsa de valores, importante entender. O risco sistêmico é realmente baixo, ou seja, os bancões não foram afetados, mas fica a lição, mas acaba ficando a lição amarga e afugenta também de uma maneira geral o investidor que tem medo por credibilidade. E aí vai um alerta do ativo virtual. Eu cheguei a falar isso em outros vídeos do Giro Rápido no Mercado e quem me acompanha aqui sabe disso. Quando você vê rentabilidade muito acima da média dos bancos, entenda que isso sempre carrega um risco oculto. Não existe almoço grátis no mercado, muito pelo contrário. Geralmente você paga caro pelo almoço. Precisa saber muito bem onde você almoça e qual prato você escolhe. Além disso, a compra do Banco Master pela Fictor Holding foi suspensa, ou seja, não há cavaleiro branco para salvar essa situação. Mas agora que eu já expliquei o contexto, primeiramente vamos falar do que provavelmente muita gente está ansiosa para entender aqui, que é o reembolso do FGC. Como é que faz isso? Ou seja, o que era especulação se tornou realidade. O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, o que significa realmente que ele tirou o banco do sistema financeiro. E qual é a má notícia? Bem, este vai ser o maior resgate histórico do FGC, com estimativas de dívida a serem cobertas na casa entre 40 e 50 bilhões de reais, superando o antigo recorde do Banco Bamerindos. Então, o FGC, é importante lembrar que quase todos os títulos emitidos por bancos ou saldos de contas são cobertos pela garantia do FGC. Os depósitos à vista ou sacáveis mediante aviso prévio, poupança e conta salário, depósito a prazo com e sem emissão de certificado como CDB e RDB, letras de câmbio, letras hipotecárias, LCI, LCA, LCDs, ou seja, letras de crédito, seja imobiliário, agronegócio ou de desenvolvimento, mas ainda tem os produtos que circulam no mercado de capitais e são emitidos por empresas de outros setores que não estão dentro desta cobertura, entre elas ações de empresas, saldos em criptomoedas, cotas de fundos de investimentos ou até mesmo fundos imobiliários, os certificados de operações estruturadas, que são os COIs, eu fujo disso, títulos de renda fixa, como debêntures e notas comerciais, até porque os debêntures são garantidos pelas empresas que emitem esses títulos aqui, letras financeiras, títulos de tesouro direto, títulos de capitalização e planos de previdência, como PGBL e VGBL. Lembrando que entra na conta desses 250 mil de limite, o rendimento, ou seja, o juro que a sua aplicação teve até o dia da liquidação, ou seja, se você aplicou 200 mil reais, rendeu 100 mil reais, você só vai resgatar 250 mil do Fundo Garantidor de Crédito, ou seja, do FGC. Os outros 50 mil, provavelmente você não vai receber, a menos que a massa falida, ou seja, o banco que foi liquidado, ele consiga pagar esse valor para você. Mas o FGC não vai pagar. E com isso, o FGC até se manifestou. Mas de uma maneira resumida, o investidor não recebe automaticamente, ele precisa se cadastrar no aplicativo oficial do FGC ou no site, se for empresa, e esperar o sistema liberar o botão de pedido e então solicitar o pagamento para uma conta bancária em seu nome. E para acessar o aplicativo é fácil, é só procurar esse aplicativo tanto no Google Play, que é para sistemas Android, ou seja, celulares Android, quanto também na Apple Store, para quem usa iPhones. Basta digitar FGC, procurar na categoria Finanças e o desenvolvedor do produto é o Fundo Garantidor de Créditos, ou seja, o FGC. E cuidado, pessoal, não usem aplicativos de terceiros. Vejam se realmente o desenvolvedor é o Fundo Garantidor de Crédito FGC. Então, crie seu cadastro, toque em cadastrar, depois informe o nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail e telefone. Você vai receber um código SMS, além de um e-mail para você confirmar o seu cadastro, porque sem essa validação você não vai conseguir seguir em frente. Valide a sua identidade, depois cadastre a conta bancária para receber, e isso você vai fazer dentro do próprio aplicativo, informando uma conta corrente ou uma poupança de um título, mesmo CPF, em qualquer banco. O FGC não paga em contas de terceiros, é muito importante lembrar disso. Se a titularidade não bater, o pagamento é recusado e precisa ser corrigido. Depois disso, você vai aguardar a FGC receber a base do banco, que após a liquidação, o liquidante do Banco Master envia ao FGC a lista com todos os credores, com CPF ou CNPJs e valores também. Isso pode levar até 30 dias. Enquanto essa base não é processada, o aplicativo mostra apenas que o banco está em regime especial e que o FGC ainda está aguardando a lista de credores. Depois que o FGC processar a base, o app passa a mostrar o valor da garantia disponível em seu nome e envia a notificação informando que já é possível solicitar o pagamento. E aí é que surge no menu referente ao banco em questão, no caso o Banco Master, o botão solicitar pagamento de garantia. E aí você pode solicitar
solicitar o pagamento, e para isso basta tocar então em solicitar pagamento, confira o valor na tela e leia o termo de subrrogação, que é o documento que você transfere ao FGC o direito de cobrar do Banco Master. Você vai assinar digitalmente esse termo no próprio aplicativo, ou seja, normalmente inserido senha e código de confirmação, apenas isso, e vai acompanhar o status até receber o dinheiro. O processo é um pouco diferente para CNPJs, mas eu imagino que a maioria aqui vai ser uma questão mesmo de pessoa física. Mas qualquer coisa, deixe nos comentários que eu tento ajudar. E aí é que chega o momento da gente falar do efeito do Banco Master. O que aconteceu com o mercado? É uma crise de credibilidade, é claro. E isso gerou uma crise de nervosismo na Bolsa de Valores. O escândalo do Banco Master causou um climão que arrastou os bancos estatais e, de quebra, derrubou a ação de um frigorífico. O índice da Bolsa de Valores, o Ibovespa, teve uma pequena queda, menos 0,30%. Mas é importante lembrar, o Ibovespa continua na sua tendência de alta de médio e de longo prazo. Já o Banco de Brasília, ele está aqui cotado aos R$ 8,30, desvalorizando 3,32% nos últimos 12 meses. O impacto nas ações nem foi tão percebido assim. Teve uma queda de menos 1,19% na semana do dia 17 de novembro. Agora, as ações do Banco do Brasil realmente mergulharam. Eu mesmo estava acompanhando o Banco do Brasil no dia dessa matéria aqui, aproveitando para fazer dividendos sintéticos com BBAS3. Então, na semana do dia 17 de novembro, as ações caíram 2,5% por conta do efeito do Banco Master. E aqui eu só estou me referindo à última terça-feira, dia 18 de novembro, porque as ações chegaram a mergulhar 2,53% apenas nesse dia, chegando a ser negociadas a R$ 21,93. Mas as ações BBAS3 fecharam o dia nos R$ 21,88, desvalorizando 9,30% nos últimos 12 meses, e o banco ficou mais caro, claro, teve queda de lucros novamente, e isso está acontecendo desde o primeiro trimestre. O segundo trimestre realmente foi muito ruim, e o terceiro trimestre foi o pior. Ainda assim, 9,87, se não fosse um banco do governo, eu diria até que está barato. Afinal, o benchmark de mercado muito utilizado nos Estados Unidos é um PL de até 15 vezes para boas empresas com bons fundamentos. Aqui no Brasil, entre 10 e 12 vezes para os mais conservadores. Então, 9,87 seria barato se não fosse um banco do governo. O PVP mostra que o banco está 31% abaixo do seu valor patrimonial, com dividend yield de 7,64%. Mas as ações apontaram para baixo, ampliando com isso a possibilidade de vermos um novo teste nessa região dos R$ 21,27 até R$ 21,04 na minha avaliação. As ações da Vale também caíram, e olha que elas estavam vindo com muita força. Tiveram uma queda aqui semelhante ao índice da Bolsa de Valores, menos 0,31%, muito próximo do 0,30% do Ibovespa. Mas não tem dúvida nenhuma, as ações da Vale continuam valorizando muito forte. Quem vem acompanhando o ativo virtual provavelmente está pegando toda essa alta aqui de mais de 22% e está vendo as ações da companhia nessa região aqui dos R$ 65 para Vale 3. A valorização é forte, 18,42% nos últimos 12 meses, ele é bom, 9,71%, e um PVP que mostra que a companhia está apenas 34% acima do valor patrimonial. Dividend yield atual de 7%. Mas, quem não viu ou não se lembra, eu trouxe o Fique Preparado da Vale, que é o quadro do ativo virtual, que eu faço o raio-x das companhias, trazendo perspectivas, projeções e preço-teto e muito mais. Esse vídeo de quase 23 minutos, realmente falando apenas sobre a Vale, servindo como se fosse um mini curso para quem realmente quer aprender a investir e conhecer aqui a companhia. E nele, eu explico também sobre os dividendos extraordinários que a Vale pode trazer ainda neste ano. Então, esse dividend yield tem potencial para ser muito maior do que isso aqui. Sem falar que as ações da Vale, com Vale 3, são as minhas preferidas para fazer dividendos sintéticos. É importante lembrar que Dow Jones caiu 1%, o S&P 500 0,83% e Nasdaq caiu 1,21%. Aqui no Brasil, o Ibovespa trouxe as ações que mais subiram também, começando com a Cogna, que subiu 9,36%, Asas 4,44%, a Aura Energia, falei recentemente da companhia e o potencial dela, lembrando que o Barsi investe nessa companhia aqui, e no dia que tivemos grande parte das empresas listadas na Bolsa de Valores em queda, a Aura Energia valorizou 4,42%, a CVC 4,28% e a Marco Polo 3,84%. As maiores quedas começam com a fusão da maior empresa de proteínas do Brasil, agora Marfrig BRF, com o código de Bolsa de Valores MBRF3, caiu 7,23%, Sabesp 2,18%, Taesa cedeu um pouco, 1,29%. Atenção que já tem Fique Preparado da Taesa também aqui no canal. Trouxe recentemente para ajudar a nossa comunidade a respeito da Taesa, o que fazer agora que ela valorizou tanto. Então, se você ainda não tinha as ações, é bom assistir o vídeo, e se você já tem as ações e aproveitou toda essa alta, aí é melhor ainda. Além da Klabin, que caiu 1,05%, também tem Fique Preparado dela aqui no canal, e a B3, que caiu 0,92%. E agora vamos falar da Petrobras, que fez uma nova descoberta de petróleo de alta qualidade. Na verdade, a empresa chamou de
excelente qualidade que foi encontrado no bloco sudeste de Tartaruga Verde. Afinal de contas, atualmente a maior estrela da Petrobras é o pré-sal. Essa é a camada de petróleo que fica abaixo da grossa camada de sal, em águas ultra profundas. Lembrando que o core business da Petrobras, até onde ela dizia, até o final do ano de 2023, era águas profundas e ultra profundas. Foi o argumento, inclusive, que a empresa utilizou para se desfazer de mais de 200 bilhões de reais em ativos. Bom, e de lá que vem os recordes de produção que vimos nos últimos balanços da companhia, como os campos de Tupi e Búzios. Mas a Petrobras ela precisa olhar para o futuro, e aqui há uma expectativa de que o pré-sal atinja seu pico de produção no ano de 2030, e depois disso começa a cair. E é por isso que a empresa precisa urgentemente encontrar novas reservas. E parece que isso está acontecendo, não é mesmo? Afinal de contas, a companhia acabou de anunciar essa nova descoberta, e ela não veio do pré-sal, ela veio do pós-sal, que neste caso fica na bacia de Campos. Muito importante entender isso aqui, tá, pessoal? Até mesmo para quem não investe na Petrobras, mas tem intenção de investir em outras petroleiras. O petróleo foi encontrado no bloco sudeste e ele veio realmente com essa expectativa de excelente qualidade. A perfuração já foi concluída e agora a Petrobras vai analisar as amostras para determinar se vale a pena investir na exploração e qual é o potencial da reserva. Na minha visão, aqui tem notícia duplamente positiva, ok? E eu vou começar a explicar. O primeiro fator é a qualidade e a margem, ou seja, o petróleo de excelente qualidade significa que ele é mais leve, mais fácil e mais barato de refinar. Isso permite que a Petrobras venda esse petróleo com um prêmio, ou seja, um preço mais alto no mercado internacional. Mais qualidade é igual a margens de lucros maiores. E aqui tem o segundo ponto, que é a longevidade e a própria estratégia da companhia. Afinal de contas, a bacia de Campos é um campo maduro, com campos como o Marlin que estão sendo revitalizados. Então, encontrar uma nova reserva de qualidade em uma bacia considerada velha é fundamental para a estratégia de reposição de reservas. Então, de uma maneira muito simples, a Petrobras ela não precisa colocar todos os ovos dela na mesma cesta. Cesta essa que seria a Foz do Amazonas, a nova fronteira que ainda tem licenças ambientais controversas. Atualmente, as ações da Petrobras com PET-R4 chegaram na cotação de quase R$ 33. E uma escalada de preços está acontecendo recentemente, zerando aqui a variação nos últimos 12 meses, ou seja, está em estabilidade nos últimos 12 meses, não está caindo mais. PL de 5,48 mostra que a empresa está de graça em relação à sua capacidade de geração de lucros. Excelente empresa para fazer dividendos sintéticos, faço muito, e um PVP justo de uma vez. Dividend yield atual ainda impressiona muito, 15,75% nessa empresa aqui, que dá para fazer tantos dividendos e ainda paga com uma altíssima frequência. E é verdade que a Vale gastou bilhões para limpar a casa e se livrar de dívidas complexas, como a recompra de debêntures participativas, por exemplo, que eu trouxe aqui no canal. Agora, a empresa precisa repor esse caixa para manter sua disciplina financeira e financiar novos projetos. E é nesse sentido que ela anunciou que a sua subsidiária no exterior vai emitir debêntures subordinadas com vencimento de 2056. Mas antes de começar a explicar isso aqui em mais detalhes, vou explicar um pouco mais três partes importantes aqui. 2056 é uma dívida de longuíssimo prazo, são 31 anos. É quase uma dívida perpétua, ou seja, ela consegue diluir muito esse financeiro. E subordinada, isso se trata do risco. Significa que a Vale, se ela quebrar, o que é muito improvável, claro, ainda mais com esses resultados que estamos vendo, esses credores só recebem depois que todos os outros credores prioritários, como bancos e fornecedores, forem pagos. É uma dívida realmente de maior risco que fica logo acima do acionista. Então, o propósito aqui são os recursos a serem utilizados para fins corporativos, incluindo repor o caixa, que foi usado para pagar a recompra de debêntures antigas. Então, ela trocou uma dívida perpétua por uma de longo prazo, diluindo realmente o caixa dela. Então, o ponto-chave é o golpe de mestre financeiro, que são esses títulos chamados híbridos no mercado. Inclusive, as agências de rating, como a S&P e a Fitch Ratings, já disseram como vão tratar essa dívida no balanço da Vale. 50% será dívida e 50% será patrimônio líquido, ou seja, capital da empresa. Na minha visão, isso é uma jogada brilhante de disciplina de capital. Por quê? Porque a Vale está captando dinheiro emprestado, mas apenas metade disso conta oficialmente como dívida, o que ajuda a diminuir a alavancagem da empresa, que é a relação da dívida pelo EBITDA, ou seja, o lucro operacional da companhia, e a Vale consegue, com isso, se endividar parecendo menos endividada. O mercado recebeu isso de forma muito positiva e as agências deram notas favoráveis. A Fitch deu até BBB-, que é um selo de segurança grau de investimento, o que é fundamental para atrair investidores internacionais, inclusive. E agora vamos falar desse fundo imobiliário que renovou o contrato com o Banco do Brasil. Essa é uma notícia que, embora pareça pequena, é um ótimo indicador de como os fundos imobiliários mais antigos e tradicionais estão se comportando no mercado de hoje. Para quem investe em fundos imobiliários, esse fundo
fundo imobiliário aqui, o BB Renda Corporativa, BBRC11, é realmente um clássico. Ele é um fundo de tijolo que investe em imóveis, principalmente em agências do Banco do Brasil. A notícia mais importante para esse fundo é sempre a negociação dos aluguéis com o seu maior inquilino, ou seja, o próprio Banco do Brasil. O fundo anunciou essa renovação do contrato de locação do Banco do Brasil para uma agência na zona leste de São Paulo. O novo acordo vai começar em 2026 e tem duração de 5 anos. O valor do aluguel foi fechado em R$ 85 mil, com o reajuste anual do IPCA. Apesar de ser uma renovação longa, 5 anos, que traz segurança, o fundo fez um alerta em seu comunicado. O novo acordo vai gerar um impacto negativo de bem menos do que 1 centavo por cota. Então praticamente não vai ser percebido, mas é importante ressaltar isso aqui. Atualmente o BBRC11 está cotado aos R$ 97,47, entregando dividend yield muito interessante, quase 13% nos últimos 12 meses, PVP barato, 7% abaixo do valor patrimonial, liquidez diária baixa de apenas R$ 100 mil, mas ainda está valorizando 4,11% nos últimos 12 meses. Olhando o dividend yield do BBRC11, é realmente bem linear. Como podemos ver, ao longo dos meses, praticamente na mesma faixa. Nos últimos 5 anos, trouxe um dividend yield médio de 16,29%. Mas vai deixando nos comentários abaixo o que vocês acharam de todas essas notícias, matérias e fatos relevantes. E desde já, agradeço o like e também por compartilhar os conteúdos do Ativo Virtual. Bem, obrigado pela sua companhia neste vídeo. Eu sou o Alex e este é o canal Ativo Virtual. Aproveito o momento para agradecer os membros do canal que ajudam a levar essas análises para toda a nossa comunidade.